as mulheres devem ser submissas aos maridos. Muitas feministas radicais afirmam que essa determinação bíblica faz parte de um absurdo discurso machista. Nada mais distante da verdade. Machismo existe quando a mulher é degradada, humilhada e diminuída apenas por ser mulher e não homem. Essa passagem revela, na realidade, a vontade de Deus quanto ao papel da mulher no casamento. O texto diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Efésios capítulo 5 versículo 22 ao 24. Para entendermos essa questão corretamente, precisamos dar algumas explicações. Quando a Bíblia diz que as mulheres devem em tudo ser submissas a seus maridos, quer dizer em tudo que for legítimo. A Escritura afirma que antes devemos obedecer a Deus que aos homens. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5 versículo 29. Logo, minha consciência está presa a Deus e à sua palavra. Nenhum marido pode exigir de uma mulher que faça algo contrário à vontade divina. Assim, quando Paulo diz que as mulheres devem ser em tudo submissas a seus maridos, refere-se a tudo que é lícito e legítimo. O marido que deseja que sua mulher se prostitua, fraude negócios no trabalho, sonegue tributos e coisas semelhantes faz que ela esteja livre para desobedecer-lhe, uma vez que estaria desobedecendo a seu marido por estar obedecendo à lei maior de Deus. O conceito de submissão significa o ato de estar debaixo da orientação, da direção, de algo ou alguém. No que tange às mulheres, é bom lembrar que esse mandamento foi dado no momento em que Paulo estava tratando dos papéis recíprocos dos homens e das mulheres no casamento. Logo em seguida ao texto que trata da submissão das mulheres, o apóstolo trata das obrigações para com as esposas. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Efésios capítulo 5 versículo 25. Ora, o marido que ama sua mulher não se valerá da submissão dela para oprimi-la, desprezá-la ou rejeitá-la. Quando maridos e esposas seguem fielmente seu papel bíblico no âmbito do casamento, o marido amando a esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa respeitando seu marido e se submetendo a ele, tem-se um relacionamento equilibrado, um lar que funciona como deve funcionar. Isso porque é muito fácil se submeter a quem se ama, e torna-se fácil amar quem nos é submisso. O papel da mulher dentro desse contexto de submissão é apoiar, sustentar e ajudar o marido no desempenho de sua missão maior, que é a de ser o líder do lar, provedor e protetor de sua família. Esse papel de submissão não é pequeno e insignificante como o da mera aceitação de vontades e caprichos do esposo. A submissão que se requer da mulher casada no cumprimento do seu papel nunca é subserviente, cega e absoluta. Não é, de maneira alguma, escravidão, mas é uma compreensão clara de que esse é o seu papel de ajudadora, companheira do marido. O ideal no casamento é quando o casal decide em comum acordo. Mas será necessário, em determinados momentos no casamento, que o marido exerça a liderança, pois foi ele que Deus estabeleceu como aquele que dá a direção à família. A Bíblia não determina que a mulher seja submissa ao marido por uma razão meramente cultural. Não são poucas as pessoas que alegam que essa orientação bíblica foi fruto do contexto histórico da época de Paulo. As razões são, em primeiro lugar, devocionais. Paulo diz que a mulher deve se sujeitar a seu marido, como ao Senhor, expressão que indica que a mulher pratica essa sujeição como parte do culto a Cristo. Portanto, é algo voluntário, de coração, muito embora não seja feito de forma absoluta, da mesma forma como ela faz a Cristo. É por isso que mulheres que estão submissas a Jesus em seu coração terão melhores condições de se submeter ao marido. Geralmente, esposas que se rebelam contra essa determinação bíblica não estão plenamente sujeitas ao senhorio de Cristo. Há também uma razão teológica para a submissão. A esposa deve ser submissa ao marido porque ele é o cabeça da mulher. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11 versículo 3. A palavra cabeça é uma analogia para aquele que está na liderança. Deus criou a sociedade humana de forma hierárquica. O Estado é estruturado com hierarquias, bem como a igreja e a família. Essa realidade reflete um princípio da própria Trindade, embora não de maneira hierárquica. O Pai envia o Filho e os dois enviam o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são iguais, mas exercem funções diferentes. A razão pela qual essas funções são diferenciadas vem desde a criação. O relato da criação nos 2 primeiros capítulos de Gênesis diz que Deus primeiro criou o homem, dizendo que não era bom que ele estivesse só. Também afirmou que faria uma companheira que estivesse diante dele. Do homem, Deus tira a mulher para ser sua cooperadora, aquela que o completaria. Juntos, eles povoariam a terra e organizariam a criação que Deus havia acabado de fazer, colocando o casal como os gerentes de tudo o que fora criado. Ele como líder e ela como ajudadora. E é assim que deve ser em todas as épocas e em todas as culturas.